STF nega crise institucional após cassação de deputados. Estabilidade ou cumplicidade? O Supremo Tribunal Federal voltou a ocupar o centro das atenções ao se pronunciar sobre a cassação de deputados condenados. Os ministros negaram que exista qualquer tipo de crise institucional em curso, tratando o assunto como algo pontual, sem maiores riscos para a estabilidade entre os poderes. Mas será que essa leitura corresponde à realidade? Para muitos brasileiros, especialmente para os que defendem valores conservadores, o posicionamento do STF soa como uma tentativa de minimizar um problema grave: a falta de clareza sobre os limites da atuação de cada poder e os efeitos que isso gera na vida política do país. O vídeo que propomos mergulha nesse debate, levantando pontos essenciais sobre o papel do judiciário, o enfraquecimento da confiança popular e o risco de um teatro institucional que finge normalidade onde há sinais claros de deterioração. A raiz do problema. A cassação de deputados não é algo trivial. Quando um parlamentar eleito pelo povo perde o mandato, isso afeta não apenas sua trajetória pessoal, mas o equilíbrio entre a vontade popular e a legalidade. Para o eleitor, surge a sensação de que seu voto foi desconsiderado. Para a classe política, instala-se a dúvida sobre até onde vai o poder do judiciário para intervir em decisões que deveriam, em tese, ser tomadas pelo legislativo. O STF, ao negar qualquer crise institucional, dá a entender que está tudo sob controle. Mas será que está mesmo? A democracia não se mede apenas pela ausência de conflitos abertos, mas pela confiança da população nas regras do jogo. E quando os brasileiros assistem a ministros decidindo quem pode ou não continuar exercendo o mandato, sem que haja consenso nacional sobre os critérios, essa confiança se desgasta. A perspectiva conservadora. Do ponto de vista conservador, a questão é ainda mais sensível. A direita defende a ordem, a estabilidade e o respeito às instituições. Mas também defende a soberania popular e a moralidade pública. Se um deputado comete crimes, deve pagar por eles, sim. O erro, contudo, está em permitir que decisões de tamanha magnitude sejam tratadas como meros detalhes administrativos. O STF, ao insistir que não há crise, corre o risco de parecer conivente com a erosão da legitimidade democrática. É como se dissesse: não importa se a indignação popular, não importa se a moralidade pública está em xeque, o sistema continua funcionando. Para o cidadão comum, essa narrativa soa como deboche. A crise silenciosa. A grande verdade é que a crise já existe, apenas não é reconhecida oficialmente. Ela é silenciosa, mas corrosiva. O cidadão que vota e depois vê seu representante ser cassado, sem sentir transparência no processo, passa a desacreditar na política. E um povo que perde a confiança em suas instituições é um povo à beira do caos social. Negar a crise não a elimina, apenas adia o enfrentamento. É como um médico que se recusa a diagnosticar uma doença porque teme assustar o paciente. O problema é que, sem diagnóstico, não há tratamento. E sem tratamento, a doença se espalha. Impunidade e complacência. Outro ponto crucial é a sensação de impunidade. Quando ministros afirmam que não existe crise, estão transmitindo a mensagem de que o sistema está funcionando normalmente. Mas, na prática, não está. Se o judiciário tem poder de cassar mandatos, precisa ser extremamente transparente, criterioso e imparcial. Caso contrário, a medida deixa de ser justiça e se transforma em instrumento político. A complacência diante desse cenário abre espaço para manobras de bastidores. Deputados que deveriam ter punições exemplares acabam blindados por articulações. Outros, perseguidos por conveniência, perdem mandatos sem direito a uma defesa equilibrada. Isso, sim, gera insegurança jurídica e, consequentemente, instabilidade institucional. O papel do STF e seus limites. O Supremo deveria ser o guardião da Constituição. Mas quando assume para si a tarefa de arbitrar permanentemente sobre a vida política, passa a ser percebido como um superpoder acima dos outros. A negativa dos ministros em reconhecer crise institucional é, portanto, uma forma de blindar a própria atuação. Se não há crise, não há erro. Se não há erro, não há necessidade de revisão. O conservadorismo alerta que essa postura é perigosa. O equilíbrio entre os poderes existe para evitar abusos. Se um poder nega até a possibilidade de crise, fecha a porta para a autocrítica e corre o risco de se tornar autoritário. O silêncio dos demais poderes. Outro elemento que agrava a situação é o silêncio cúmplice do Congresso Nacional. A cassação de deputados, por princípio, deveria ser debatida e decidida pela própria Câmara, casa que representa diretamente o povo. Quando o Judiciário invade esse espaço, é dever do Legislativo reagir em defesa da soberania popular. Mas o que se vê é o contrário.
deputados acuados, temerosos de enfrentar ministros, e uma Câmara que prefere a omissão à responsabilidade. Isso reforça a percepção de que vivemos um desequilíbrio institucional profundo, onde apenas o STF dita as regras do jogo. A voz do povo. Enquanto ministros dizem que não há crise, o povo nas ruas pensa diferente. A insatisfação cresce. O brasileiro percebe que suas escolhas eleitorais estão constantemente ameaçadas, seja por decisões judiciais, seja por conchavos políticos. Essa distância entre o discurso oficial e a realidade cotidiana alimenta o descontentamento e pode, sim, desembocar em uma crise social ainda maior. Negar a existência de crise institucional é, portanto, negar a voz popular. É ignorar o sentimento de milhões de brasileiros que já não se sentem representados. Conclusão. O vídeo trará essa reflexão dura, mas necessária. O STF pode negar o que quiser, mas a realidade mostra que há, sim, uma crise, talvez não institucional no sentido clássico, mas certamente uma crise de confiança, de legitimidade e de moralidade pública. E, para uma democracia, essa crise é até mais perigosa que uma disputa formal entre poderes. Porque quando o povo perde a fé no sistema, abre-se espaço para rupturas imprevisíveis. Por isso, é dever de todos nós, cidadãos conscientes, exigir clareza, responsabilidade e limites. O judiciário não pode se blindar da crítica. O legislativo não pode se acovardar. E o povo não pode aceitar ser tratado como mero espectador de um espetáculo político encenado em Brasília. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra. Um dia na vida do ministro Cabeça de Ovo e seus capachos. Nossa, que braços fortes você tem. Adorei. Lavem bem direitinho, senão já sabem, né? Acuso vocês de atos antidemocráticos contra o meu carro. Ai, que tudo. Minhas amigas do STF vão morrer de inveja das minhas unhas. Esse vinho é Magnitsky, ganhei do Donald Trump. Ele vai mandar mais pro pessoal lá do trabalho. Vocês têm 24 horas para explicar porque essa comida me deu dor de barriga. Bom dia, meus cachorrinhos, acordem. Vamos dar um passeio. Bons meninos, obedientes como devem ser. Vamos embora porque tem uma missão para vocês. Quero que vocês fiquem 24 horas dentro da casa do Bolsonaro na cola dele, porque tenho certeza que ele tem um plano para se teletransportar para outro país.